Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar do derby. É um Corinthians e Parmeira, meu. Você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira, como diria aquele personagem do filme Boleiros, do Lima Duarte. Corinthians e Palmeiras, o bicho vai pegar. É derby, é jogo de gente grande. E os meninos não jogam, hein? Os meninos do Sub-20 não vão jogar. O Corinthians está pronto para o derby. O Roger Guedes é a cara do derby. Ele adora esse jogo. O Renato Augusto é jogador para jogo grande. É jogador que cresce em jogo grande. Eu conto todos os detalhes para você. Nesta quinta-feira é Corinthians e Palmeiras. O chão vai tremer na Arena Corinthians agora. Cereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. Muita gente nova chegando aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as suas notificações, vídeos, lives e deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença para você deixar o seu like, senta a mão no like, sem moderação, rapaziada, e deixe o seu comentário, é claro, o seu comentário, a sua opinião faz muito a diferença, porque nesta quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Parmeira, meu, é derby, é o maior clássico do mundo, né? É o maior clássico do futebol de São Paulo, é o maior clássico do futebol do Brasil, é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Corinthians e Parmeira, você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira, como diria aquele personagem do Lima Duarte no filme Boleiros. É um jogo histórico, é um jogo muito importante. E esse tipo de clássico é o seguinte, esse tipo de clássico não se joga, esse tipo de clássico se vence. Alô, Fernando Lázaro, tem que vencer esse clássico, senão o bicho vai pegar. E pode botar aí você que vai apostar no Aposta Ganha. Aposte no Aposta Ganha com o meu QR Code, mais canal do Cereto, Aposta Ganha, mais canal do Cereto. Com esse QR Code, você faz o cadastro, você aproveita e já ganha R$5 de bônus na primeira aposta. Pode apostar numa vitória do Corinthians, com 2 gols do Roger Guedes. Eu aposto numa vitória do Corinthians com 2 gols do Roger Guedes, porque o Roger Guedes é o tipo do jogador que cresce nesse jogo. E tem mais, o Roger Guedes odeia o Palmeiras. Ele odeia o Palmeiras, certo? Porque ele teve uma passagem pelo Palmeiras, todo mundo sabe que ele sofreu bullying no Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras não gostam dele, e ele não gosta dos jogadores do Palmeiras. E ele já meteu gol contra o Palmeiras, aliás, nos últimos 4 jogos do Corinthians, ele fez 3 gols contra o Palmeiras. Nos últimos 4 jogos de Corinthians e Palmeiras, nos últimos 4 clássicos desse derby, o Roger Guedes meteu 3 gols nos jogos de Corinthians e Palmeiras. E ele fez os 2 gols da última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, a última vitória que foi em 2021. Setembro de 2021, o Corinthians ganhou na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Os 2 gols foram marcados pelo Roger Guedes, né? Ele gosta desse clássico. O problema é que o Corinthians vem de 3 derrotas seguidas nesse clássico. O ano passado, o Corinthians perdeu os 3 jogos contra o Palmeiras. Perdeu o jogo do Campeonato Paulista, que foi disputado no Allianz Parque, e perdeu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, no turno e no retorno. Mas os 3 jogos foram disputados com o Português, né? O Português péssimo de clássicos, né? Perdeu quase todos os clássicos. No Campeonato Paulista ele perdeu todos os clássicos. Ele só venceu os jogos contra o Santos, né? Pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, na verdade, ele venceu os jogos contra o Santos. Mas perdeu
os clássicos contra o Palmeiras. O jogo em Barueri, tomou um sacode em Barueri, perdeu também na Neoquímica Arena. Agora a história vai ser diferente. O Fernando Lázaro sabe da importância dessa história. O Corinthians vem muito mal no Campeonato Paulista, porque vem de 2 jogos terríveis, né? Perdeu para o São Bernardo e empatou com a Portuguesa, mas em clássico o Corinthians cresce. Tanto é que já venceu o clássico contra o São Paulo, lá no Morumbi. Em clássico é outra história. E esse é o tipo de clássico que transforma a história dos profissionais, transforma a história das pessoas, transforma a história dos jogadores. É um clássico recheado de personagens, de heróis, de vilões. Por exemplo, em 2017, o Fábio Carille ganhou esse clássico e a partir daquela vitória, lembra daquela vitória que o Jô marcou um gol, foi na Neoquímica Arena, né, em Itaquera, a vitória sobre o Palmeiras, aquele jogo em que teve aquela confusão, o Maicon foi expulso, ou o Gabriel foi expulso no lugar do Maicon, o Maicon expulso no lugar do Gabriel, eu sempre confundo as coisas, mas naquela vitória, a partir dali, o Corinthians deu a arrancada para o título paulista, e a partir dali, o Fábio Carille, o Corinthians teve um ano maravilhoso de conquistas, né, em 2017, foi campeão brasileiro, e a partir daquele clássico contra o Palmeiras, o Fábio Carille ficou fortalecido e se transformou num técnico vitorioso no comando do Corinthians. E tomara isso aconteça também com o Fernando Lázaro. Em caso de derrota, a gente sabe que que o bicho vai pegar. O Duílio Monteiro Alves tem dito que vai segurar o Fernando Lázaro, independentemente do resultado, mas a gente sabe que perder um clássico para o Palmeiras é sempre muito complicado. Vencer um clássico contra o Palmeiras, em compensação, vai transformar o Fernando Lázaro no maior técnico do mundo, porque é assim que funciona o clássico. Então, o Roger Guedes, você que adora o Fernando Lázaro, porque o Roger Guedes odiava o técnico português, tem que jogar pelo Fernando Lázaro. Aliás, se os jogadores do Corinthians adoram o Fernando Lázaro, como dizem que adoram, é porque o ambiente tá bom, o clima tá bom, tem que jogar pelo Fernando Lázaro. Eles precisam jogar pelo Fernando Lázaro. Esse clássico, na Neoquímica Arena, esse clássico que tem 106 anos de história, na Neoquímica Arena já teve 17 jogos, com 7 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras. Você vê que é equilibrado. Os números são equilibrados, mas o Corinthians tem uma vitória a mais, 7 vitórias contra 6 do Palmeiras, jogos realizados em Itaquera, e 4 empates. Então, de fato, é um resultado, é um jogo muito equilibrado. Mas dentro da arena, no Campeonato Paulista, o Corinthians está com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em casa, venceu o Água Santa, venceu o Guarani, venceu o Botafogo. Das 4 vitórias do campeonato, 3 vitórias em casa, a outra vitória foi sobre o São Paulo no Morumbi. Das 2 derrotas, as 2 derrotas fora de casa, contra o Bragantino e também contra o São Bernardo, e os 2 empates fora de casa contra a Inter de Limeira e também contra a equipe da Portuguesa. Esse tipo de jogo é jogo para jogador grande. É jogador como o Yuri Alberto, o Yuri Alberto, que tá mal no campeonato, não tá bem no campeonato, mas tem que desencantar nesse jogo. Né? Só fez um gol no campeonato, se eu não me engano, contra o Água Santa, mas tem que desencantar nesse jogo. Desde que renovou o contrato, não fez mais nada. Tá na hora de fazer gol, e gol no derby. É nesse tipo de jogo que o jogador grande tem que desencantar. Né? É nesse tipo de jogo que tem que aparecer o artilheiro. Assim como o Renato Augusto. O Renato Augusto, que é o maestro do time do Corinthians, com certeza gosta de jogo grande, gosta de jogo gigante, sabe da importância desse jogo. E o Corinthians tem jogadores cascudos, como o Cássio, por exemplo, que retorna ao time do Corinthians. O Cássio estava com uma virose, não jogou a última partida contra a Portuguesa, mas retorna. O Cássio é gigante, né? E o Cássio, nesse tipo de jogo, costuma crescer, costuma fazer a diferença. E com certeza o Corinthians vai precisar do Cássio, né? O Fagner cumpriu suspensão e também volta. E o Corinthians, a dúvida do Corinthians, na verdade o Fernando Lázaro já deve ter definido o time. Eu vou colocar depois o provável time para você, mas tem 2 vagas no meio de campo do Corinthians. O Fausto Vera, o Duqueiroz e o Rony disputam 2 vagas
no meio-campo do Corinthians, né? Fausto Vera, o Duqueiroz e o Rony. Eu acho, particularmente, que Fausto Vera e Duqueiroz vão jogar, né? E que o Rony vai ficar no banco de reservas. Mas pode ter uma formação com Fausto Vera e Rony, pode ter uma formação com Fausto Vera e Duqueiroz, que eu acho que é a formação, pode ter uma formação com Rony e Duqueiroz, pode ter várias formações ali no meio de campo. O provável time do Corinthians, vou colocar para você aí no campinho, é o seguinte, com força máxima o Corinthians, hein? Tem todo mundo à disposição. O Cássio, o Fagner, o Bruno Mendes, o Gil e o Fábio Santos, acho que vai jogar o Bruno Mendes, né, porque o Balbuena tá muito mal. Então Cássio, Fagner cumpriu suspensão e volta. E faz a diferença em jogo assim também o Fagner, hein? Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e o Fábio Santos. Os laterais do Corinthians vão ser muito importantes nesse jogo, porque o Palmeiras tem jogadores rápidos no ataque, né? Tem o Rony, tem outros jogadores, o Dudu, né? O Corinthians vai ter que prestar atenção nas pontas, nas laterais, principalmente o meio-campo com Fausto, Duqueiroz e o Renato Augusto e o Adson. Acho que vai ser esse o meio de campo, Fausto, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson, com a possibilidade, como eu disse, do Rony entrar no lugar do Duqueiroz, ou do Rony entrar no lugar do Fausto Vera. No ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá na hora de desencantar Yuri Alberto e o Roger Guedes, como eu já falei, nos clássicos. Em 4 jogos contra o Palmeiras, o Roger Guedes fez 3 gols, né? 3 gols nos 4 jogos contra o Palmeiras. Então, é nesse tipo de jogo que o Roger Guedes faz a diferença. E o Corinthians não vai ter os meninos. Se é jogo para os grandes, né, os meninos ficam de fora. O Biro, o Giovani e o Pedro não vão jogar. Retornaram agora da seleção sub-20. Eu já colocaria os 3 moleques para jogar, né? Já pelo menos levaria, já botaria no banco de reservas, mas o Corinthians, o Fernando Lázaro liberou os 3 jogadores e eles vão ficar à disposição provavelmente para o jogo do próximo domingo, domingo de carnaval, jogo do Corinthians contra o Mirassol, sequência do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena, né? O Corinthians agora tem 2 jogos seguidos na Neoquímica Arena. Então esses 3 jogadores não vão. É claro que eu falo que são meninos, mas o Adson também é menino, né? Mas o Adson já tá mais rodado que esses 3 aí. O Adson já ficou praticamente uma temporada como titular do time do Corinthians, é ainda garoto, mas é um garoto que, aliás, está jogando muita bola, o Adson, hein? Tá jogando muita bola. É outro que pode fazer a diferença. Esse jogo é um jogo para jogador cascudo, mas o Adson pode fazer a diferença. Tanto é que no último clássico contra o São Paulo, ele meteu 2 gols. Por que não pode meter gol também nesse clássico contra o Paulo? A minha aposta, no Aposta Ganha, é 2-0 para o Corinthians, 2 gols do Roger Guedes. Mas uma boa aposta é botar gol do Adson também. Por que não? Né? O Adson nesse tipo de gol, sem contar, nesse tipo de jogo ele cresce. Sem contar que na reserva tem o Romero, que não joga absolutamente nada, mas nos clássicos contra o Palmeiras ele costuma jogar bem. Porque tem a raça, sabe da rivalidade, sabe da importância do clássico. Bom, dentro de casa eu boto fé no Corinthians, tá? Boto fé no Corinthians, boto fé no Roger Guedes, boto fé no Yuri Alberto, boto fé no Renato Augusto, boto fé no Adson, boto fé no Fagner, que tem sido muito importante, boto fé no Fábio Santos, que tem que ser importante, os 2 laterais do Corinthians, a zaga do Corinthians tem que estar atenta, porque o ataque do Palmeiras com o Hendrick, com o Dudu e com o Rony é um ataque forte, tem que fortalecer a marcação no meio de campo. Eu colocaria o Rony, acho que vai jogar o Duqueiroz, mas eu colocaria o Rony ao lado do Fausto Vera para fechar a marcação do Rafael Veiga. O Rafael Veiga não pode ter espaço no time do Palmeiras. O Cássio vai ser muito importante. É aquele jogo para não respirar, né? É aquele jogo que não pode respirar. E amanhã, depois do jogo, tem o Acabou a Brincadeira com todos os detalhes aqui do pós-jogo para você.
Deixa eu ler os comentários aqui do canal do Cereto, você que participa, você que nos escreve, você que interage conosco aqui no canal do Cereto, deixa o seu comentário porque é muito importante. Salve, Cereto, com certeza o Rony de 5 e o Fausto de 8. E no segundo tempo lançaria 2 moleques. O Biro não vai jogar, nem o Pedro. Né? Os moleques vão ficar de fora. Agora só falta o Lázaro se ligar, né? Forte abraço, tamo junto e vai Corinthians. O Guilherme Matias. Obrigado, Guilherme. O Lourenço Silva. Ceretão, meu brother. Já me sinto teu amigo de tão fã que sou. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que não faz média com essa diretoria amadora do Timão. Cadê o dinheiro que a gente está economizando com as saídas do Ramiro, Vital, Bambu, o William, comissão técnica do Judas, Bruno Melo? Cadê o dinheiro? Com essas saídas era para ter chegado uns 2 jogadores de peso. Chegar, pegar a camisa e jogar. Pois é, cadê o dinheiro? Boa pergunta. O Alexandre Gomes. Sobre o Yuri Alberto não há novidades. Seria inocência acreditar que um jovem jogador feito o Yuri Alberto fique muito tempo no Corinthians. Infelizmente, apenas o Flamengo consegue manter um jogador e ainda assim não faz. O Davi Souza, passou da hora de haver uma CPI no Corinthians, porque é cada negócio sem transparência. Agora só falta ficar sem o Du, sem o Robert, sem o Mantuan e agora sem o Yuri. E toda a cortina de fumaça com Cavani, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Michael, entre outros. E o pior, o torcedor não fica sabendo detalhes das transações. O próximo comentário, torcedor bravo, hein? José Ulisses, calma, Cereto, Lázaro é melhor que o Silvinho e melhor que o português. Vamos botar fé e dar tempo para ele desenvolver o seu trabalho. O Igor Eduardo, como pode perder para o São Bernardo, empatar com a rebaixada portuguesa e perder para o pior rival nosso em casa e ainda falar que o Lázaro vai ficar? Será que o Duílio está achando que o Fernando Lázaro vai ser o melhor técnico do Brasil? Só pode estar pensando nisso. Oswaldo, estou falando faz muito tempo que esses empresários ficam de olho nos jogadores do Corinthians para levar todos os bons jogadores e o time não consegue montar um elenco de qualidade. Estou bronqueado com essa diretoria e esses preguiçosos que não querem jogar. Bota os moleques para jogar, porque esses velhos só trazem maus exemplos. Tá bravo, Oswaldo? O próximo comentário do Felipe, Fausto Vera e Rony. E do Queiroz está deixando a desejar nesse começo. Perde para o Palmeiras, não dá mais. Se perder para o Palmeiras, não dá mais, na minha opinião. Acontecendo o que acontecer, tem que deixar o Lázaro trabalhar. Bom, mesmo se perder para o Palmeiras. 8 jogos é muito pouco para avaliar. O duro é que a mídia, que perde tempo de trabalho, é a mesma que derruba. Vai, Corinthians. O Felipe Seco. Deixa o seu comentário você também, mas é o seguinte. Também acho muito pouco, 8 jogos para o Fernando Lázaro, mas ele também tem que ser cobrado. Porque teve um mês de preparação. E agora mais 8... Um mês para preparar o time e agora mais 8 jogos. E não dá para perder para o Palmeiras, gente. Perder para o Palmeiras não dá. Sabe? Não dá. Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras. E aí o técnico tem que ser muito cobrado, os jogadores têm que ser muito cobrados. Os jogadores do Corinthians precisam saber da importância de um Corinthians e Palmeiras. Entrar com a faca nos dentes. É sangue no olho, tapa na orelha, é jogo da vida. Corinthians não é brincadeira. Esse jogo é jogo da vida. O Corinthians não é brincadeira. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, se inscreva no canal, é de graça. Faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. O teu like é muito importante para fortalecer o canal, apenas um clique para você, mas fortalece demais o canal. Seja membro do clube de membros do canal do Cereto, através desse QR Code. Você pode participar do grupo de WhatsApp do canal do Cereto e ter preferência nas lives e preferência também nos comentários. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, enfim, me segue lá nas redes sociais, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.